Olá, seja bem-vindo a mais uma emissão da STP-TV. Hoje abordaremos um tema sério e tremendamente atual, perseguição política e atentados aos direitos humanos. Comigo terei o advogado Ricardo Sá Fernandes. Antes da nossa conversa, fique atento a estas imagens. Já se disse aos senhores, a lei, os senhores conhecem a lei eleitoral, são deputados e têm a obrigação de conhecer. Quais são as competências de cada órgão? Dizem que a comunidade internacional não querem marcar a data de eleição. Os senhores acham que eu sou ingênuo para não saber que os senhores querem que se marque imediatamente a data das eleições para que os processos pendentes em tribunal, contra as pessoas que têm o processo em tribunal, possam suspender-se? É claro. Então, quem está... Senhores descobriram pólvora. Descobriram a pólvora. Não, quem não deve não teme. Os senhores têm que ser coerentes. Quem não deve não teme. Por quê? Uma coisa, o senhor sabe que este processo não terá nunca pernas para andar. Diz a linha G do número 2, por perseguição entende-se a privação intencional e grave de direitos fundamentais em violação do direito internacional por motivos relacionados com a identidade do grupo ou da coletividade em causa. Eu não vou ler aqui outros artigos porque, para o comum dos mortais, o que é importante é que entendam que nós não introduzimos queixa contra o Estado santomense coisíssima nenhuma, nós não queremos denigrir coisíssima nenhuma o Estado santomense, mas a queixa foi introduzida contra pessoas. Isto é básico em direito penal ainda internacional, as queixas são contra pessoas, contra indivíduos, não contra o Estado. A queixa, sim, contra o Estado foi introduzida pelo Estado de Malta. Contra o Estado de Malta. Essa queixa existe e é essa queixa, sim, na minha opinião, que denigre de que maneira o Estado santomense, por irresponsabilidade do primeiro-ministro Gabriel Costa enquanto chefe do governo santomense. Eu, rapidamente, para culminar com a minha intervenção por enquanto, dizer mais uma vez que o Dr. Patrício Trovoada, ao contrário daquilo que foi dito, não está a atacar a Assembleia Nacional. Não está a atacar a Assembleia Nacional, está a atacar indivíduos, pessoas identificadas com nome. Da mesma forma, como eu não posso dizer que Levi Nazaré, quando o senhor Alcino Pinto, presidente da Assembleia, apresentou uma queixa-crime contra mim, que toda a gente sabe, ele não atacou os deputados todos, não atacou a Assembleia Nacional. Ele atacou um indivíduo, Levi Nazaré, identificado. E todo o povo santomense sabe que o doutor Alcino Pinto apresentou uma queixa-crime contra mim e que o processo está a decorrer. E eu estou à espera para ir para o tribunal e responder. Porque quem não deve, não teme. Como disse, tem comigo e tem a honra de ter comigo o advogado bastante conhecido, Ricardo Sá Fernandes, enfim, uma pessoa habitualmente muito vista em causas e em processos tremendamente difíceis, enfim, um advogado de causas, pode-se considerar assim, é assim que eu o considero, e que, de repente, vê o seu nome envolvido numa situação africana. Não era muito habitual ver, ou ouvir, ou saber mediaticamente dessa, digamos que, preocupação profissional do Dr. Ricardo Sá Fernandes nesta área e nesses territórios ou nessas geografias africanas. Dr. Ricardo Sá Fernandes, muito obrigado por estar aqui connosco, por ter aceito o convite. A minha primeira pergunta é essa. É a primeira vez que tem em mãos uma situação africana para resolver fora da justiça portuguesa, ou seja, fora do âmbito da justiça portuguesa? Não. Eu tenho trabalhado a nível jurídico, enfim, praticamente como todos os países de expressão portuguesa, mais ao nível da docência, mas como advogado trabalhei muito empenhadamente em processos
posteriores a 98 ao golpe que derrubou o Nino Vieira na Guiné-Bissau. Isto porque eu tenho uma ligação muito forte à Guiné-Bissau, é uma menina dos meus olhos em África, é a Guiné-Bissau, sem ofensa para os são-tomenses. Eu estive ligado ao projeto da criação da Faculdade de Direito de Bissau, portanto fui o responsável científico em nome da Faculdade de Direito de Lisboa por iniciação desse projeto, em 90, 91. Vivi durante 2 anos, vivi entre Lisboa e Bissau. E fiquei muito ligado a Bissau, a muitas pessoas, tenho muitos amigos na Guiné-Bissau. E a seguir, em 98, quando houve o golpe, houve uma série de prisões, enfim, de pessoas que estavam ligadas ao Nino Vieira e ao regime anterior, e foi um processo muito complexo em que, enfim, os direitos humanos sofreram um abanão forte e houve muitas prisões arbitrárias e excessivas de duração. E eu trabalhei com juristas guineenses em processos de habeas corpus. E tive a satisfação de ter visto que nessa matéria o sistema guineense até funcionou. Eu colaborei em dezenas de pedidos de habeas corpus. E o que é verdade é que a grande maioria, se não a totalidade das pessoas que estavam presas, digamos, sem base legal, acabaram por ser libertadas com base nesses habeas corpus. A primeira pessoa que eu dei apoio era uma figura histórica da guerra em África, que era o Manecas dos Santos. Sim. Tinha sido ministro... Um histórico do PAIGC. Um histórico do PAIGC. Eu fui advogado dele e colaborei com os advogados guineenses dele. E conseguimos que ele fosse libertado e depois absolvido em julgamento. E todas as pessoas que estavam naquelas circunstâncias acabaram por ser libertadas. Portanto, a matéria dos direitos humanos em África não é para mim uma questão nova, é uma questão na qual eu sou reincidente, porque já tive essa intervenção nesse período com muito orgulho e com muita amizade pelos guineenses que mantenho. E, portanto, não é a primeira vez. Portanto, aí estava mal informado. Realmente estava mal informado, mas se tivesse feito um pouco mais enfim, de lembrança, digamos, né, de memória, teria chegado lá, porque agora, quando começou a falar sobre isto, as coisas começam a estar mais vivas na minha mente, e lembro-me, efetivamente, de todos esses acontecimentos, e lembro-me também, inclusive, da sua intervenção no pós-golpe de 98 e naquelas situações mais complexas que se deram na Guiné-Bissau, um país que finalmente, parece que agora esperemos que sim, há esperanças, há expectativas de que as coisas melhorem efetivamente. E a Guiné-Bissau, que dentro daquilo que é a lusofonia africana, não é, dos PALOP, há sempre uma associação entre as turbulências na Guiné-Bissau e as turbulências em São Tomé e Príncipe. Com uma diferença, é que na Guiné-Bissau normalmente redundam em violência extrema, e no caso de São Tomé e Príncipe, nós, graças a Deus, não estamos sujeitos a esse tipo de violência extrema e radical, digamos, não é? Mas, em termos de instabilidade política, em termos de instabilidade política governativa, de desagregação até do próprio sistema judicial, da pouca capacidade de resposta do sistema judicial, das intrigas políticas, de política feita sempre numa perspectiva bastante agressiva, não é? De ataques e de constantes intrigas. Portanto, há aqui um paralelo entre um país e o outro. Isso é muito comentado nesses círculos da lusofonia. Agora aparece em São Tomé numa situação também de reclamação ou de queixa de um partido, especificamente do partido ADI, relativamente à ação do atual poder são tomense. Conhecia alguma coisa dessa realidade? Parecia... Não, eu conhecia a realidade da São Tomense superficialmente. O que me levou a aceitar esta incumbência de dar apoio jurídico a uma força política não tem a ver sequer com
qualquer compromisso político com essa força política. Portanto, claro, eu não tenho, relativamente ao debate político em São Tomé, eu não tenho opinião, e ela é, um dia que a venha a ter, irrelevante para o meu trabalho. A questão que me foi colocada foi o facto de existir uma força política muito relevante em São Tomé, a maior força da oposição. O partido mais votado nas últimas eleições. O partido mais votado nas últimas eleições. Não tem a maioria absoluta, mas é o partido mais votado. Portanto, é a força política, digamos, mais representativa da sociedade civil guineense, são tomense, e que me foram apresentadas um conjunto de circunstâncias que me levaram a concluir que existem, de facto, indícios de que existe uma ação organizada, uma ação sistemática, uma ação dirigida a pôr em causa os direitos desse grupo e das pessoas que estão ligadas a esse grupo político. O problema não reveste a gravidade de outros países africanos em termos de violência física. Felizmente, São Tomé tem, digamos, costumes mais parecidos com os de Portugal. Somos os brandos costumes. Somos um país, me parece... Traduzindo isso para São Tomé, é o país do leve-leve. Pronto. E, portanto, ainda bem que assim é. Portanto, São Tomé, o problema é nós temos que ter a perspectiva histórica das coisas. O problema de São Tomé não se coloca com a mesma gravidade que se coloca noutros países. Em qualquer dos casos, se efetivamente as coisas estão organizadas, se as coisas estão neste momento concebidas com um objetivo, que é o de afastar do exercício das suas liberdades uma força política e as pessoas ligadas a essa força política, isso é preocupante. Isso é preocupante e traduz aquilo que nos estatutos do Tribunal Penal Internacional é suscetível de ser qualificado como uma perseguição política a um grupo político e às pessoas ligadas a esse grupo político. Enfim, eu fiquei bastante impressionado com a listagem de dezenas de pessoas que, pelo facto de terem pertencido, por indigitação deste grupo político, ao anterior governo, ou de ocuparem lugares públicos, ou terem contratos com a administração pública e que estão, de forma sistemática, a ser afastadas de contratos, a serem perseguidas pelas opiniões que expressam, a serem prejudicadas no exercício dos seus direitos. Portanto, há um conjunto de situações muito organizado, muito sistemático, de dezenas. Eu pedi que me fosse apresentado um rol que não fosse apenas uma conversa genérica, mas uma conversa, mas algo que casuisticamente fosse identificado, e apresentaram uma listagem de umas dezenas largas, quase uma centena de pessoas individualizadas e que se viram perseguidas nos seus direitos de liberdade de expressão, no seu direito ao emprego, no seu direito a uma contratação livre, no seu direito à propriedade, e que foram, no seu direito ao acesso à função pública, que foram situações identificadas e que têm em comum o facto de estarem ligadas a esta força política que está a ser objeto de uma perseguição. E isso não é aceitável. Não é aceitável, não só por causa desta força política e das pessoas que estão ligadas, mas por São Tomé, no fundo. Quando está em causa os direitos, quando está em causa o exercício das liberdades democráticas e dos direitos humanos e dos direitos do cidadão e dos princípios da democracia, não são apenas as vítimas concretas que estão em causa, é o conjunto da sociedade. Digamos que o próprio regime pode estar em causa. E eu acho que, espero que em São Tomé ainda se esteja a tempo de se atalhar este caminho. Ou seja, esta queixa que eu acompanhei apresentada no Tribunal Penal Internacional tem naturalmente objetivos que têm a ver com o exercício das competências do Tribunal Penal Internacional, mas tem também uma função pedagógica e cívica. Ou seja, também esta queixa também tem que também representa um alerta para a sociedade santomense. E para o próprio poder que está neste momento em exercício em São Tomé. Ou seja, tem que compreender que hoje já não é possível no mundo fugirmos à vigilância do respeito dos valores da democracia. E, portanto, eu espero que esta queixa tenha também uma função pedagógica e cívica junto
do atual poder em São Tomé. E aquilo que eu gostaria era que nas eleições que se anunciam para breve, suponho que ainda não estão marcadas, mas no acordo com o calendário eleitoral se anunciam para breve, aquilo que eu espero é que haja uma disputa eleitoral séria, honesta e franca entre as forças políticas ligadas ao Presidente Pinto da Costa e a força política do Dr. Patrício Trovoada. Eu não tenho, relativamente aos projetos políticos destas forças, não tem qualquer juízo de valor. Não tenho qualquer juízo de valor. Aquilo que eu quero é que o jogo entre elas seja limpo. Aquilo que eu quero contribuir é para que na sociedade de São Tomé haja um jogo limpo e que as pessoas escolham ou o Dr. Pinto da Costa ou o Dr. Trovoada de forma livre, ou os partidos que apoiam o Dr. Pinto da Costa ou a força política em que se insere o Dr. Trovoada de uma forma livre. Aquilo que eu quero ajudar é que haja liberdade de escolha, que não haja coação, que ninguém se sinta perseguido. E depois os são-tomenses decidirão de acordo com aquilo que entendem. E é depois muito importante que quem ganhe, seja as forças ligadas ao Dr. Pinto da Costa, seja as forças ligadas ao Dr. Patrício Trovoada, que respeitem aquilo que querem. Porque a democracia é feita de alternância e de tolerância. E, portanto, é muito importante que, admitindo que ganham as forças do Dr. Patrício Trovoada, que depois também não persigam os do Dr. Pinto da Costa, que não os expulsem dos lugares que têm, que não lhes façam a vida complicada em termos do exercício dos seus direitos. Portanto, eu gostaria que em São Tomé, é esse o contributo que eu gostaria de dar, que fosse vista esta queixa junto do Tribunal Penal Internacional, naturalmente como um exercício jurídico legítimo, porque as pessoas podem apresentar queixas no Tribunal Penal Internacional perante determinadas circunstâncias, e a circunstância que foi identificada foi a perseguição a um grupo político. Portanto, estamos a exercer, ou melhor, as pessoas que apresentaram a queixa, o partido que apresentou a queixa, está a exercer um direito. Mas visa para além disso. E aquilo que visa é que isto funcione como um alerta que tenha um valor pedagógico e cívico na sociedade de São Tomense. E eu ficarei muito contente se puder, em São Tomé, ajudar a que esse clima de tolerância e de respeito pelo outro seja o clima que se viva no próximo ato eleitoral e daí para a frente. Enfim, isto é o que nós todos desejamos, nós são tomenses também, acho que a maioria, ou a esmagadora maioria dos são tomenses, pretendem de facto isso, um país normalizado, com os direitos garantidos e as liberdades garantidas para todos, rigorosamente para todos, e que a evolução do nosso sistema seja sempre tendente a tornar tudo isto mais, enfim, solidário e tolerante, enfim, sobretudo o exercício dos poderes e dos direitos políticos. Ainda voltando à sua participação nessa denúncia, nessa queixa, fico aqui algumas coisas em aberto, sobretudo naquilo que é a componente técnica da própria ação. A primeira dúvida que a mim me passou logo pela cabeça foi o seguinte: lendo e sendo uma pessoa muito atenta àquilo que se passa no TPI, de facto, acho que é capaz de ser a primeira vez em que uma queixa deste género é feita, se bem que esteja enquadrada, e eu aqui não tenho grandes dúvidas, que esteja enquadrado nos articulados do próprio Estatuto de Roma, não é? Enfim, pode-se enquadrar perfeitamente bem na definição de perseguição que o Estatuto define. Mas, no entanto, até agora, ninguém, ou seja, não me lembro, e vendo as diferentes situações que estão a ser analisadas, e que já foram algumas analisadas pela Procuradoria do TPI, não me lembro de nenhuma situação deste género, não é? Ou seja, uma situação que não é extremadamente grave, como se supõe que sejam os casos a serem analisados pelo TPI, mas uma situação que, de facto, que se pode incorporar no articulado do Tratado de Roma, ou dos Estatutos de Roma. Não será um pouco exagerado fazer logo uma queixa para o TPI quando poderia haver outro tipo de, digamos que, de círculos de apelo antes de chegarmos ao mais extremo dos círculos de apelo para a defesa desse tipo de direitos? Ora bem, aquilo que me foi transmitido é que estas dificuldades se sentem também no aparelho de justiça de São Tomé. E eu tive acesso a um discurso do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça são tomense recente e que é muito preocupante
acerca das condições em que o sistema de justiça está a funcionar. Porque ele denuncia, é o próprio Presidente do Supremo Tribunal de Justiça de São Tomé que denuncia um conjunto de práticas que são suscetíveis de condicionar o funcionamento da justiça. Eu fiquei muito preocupado com a forma como o Presidente do Supremo Tribunal de São Tomé se dirigiu às condições em que o exercício das autoridades judiciárias é feito em São Tomé. Fiquei muito preocupado porque percebi que uma das formas de perseguir estas pessoas era intimá-las por motivos fúteis e de forma quase gratuita a terem que responder perante queixas e perante acusações manifestamente infundadas, perante denúncias sem nenhum tipo de estruturação razoável, mas as pessoas são chamadas e são arguidas e são perseguidas, ao mesmo tempo que outros casos mais graves, denunciados há mais tempo contra pessoas próximas neste momento da órbita do poder, estavam a marinar, digamos assim, e não eram investigadas. Ou seja, coisas mais antigas e graves e consubstanciadas. Estou a relembrar, por exemplo, de um caso que me foi apresentado de uma venda de arroz manifestamente adulterado e, portanto, com um perigo grande para a saúde pública e que não era investigado porque, alegadamente, haveria interesses de pessoas próximas do atual poder para que isso não fosse investigado, enquanto que coisas absolutamente gratuitas de pessoas que foram exerceram lugares de ministros no último governo do Dr. Patrício Trovoada estavam a ser incomodadas e constituídas arguidas e, portanto, quando se avança para o Tribunal Penal Internacional é porque se tem em conta que pode haver condicionamentos do aparelho da justiça. Aquilo que me foi transmitido não é de que há muitos magistrados sérios e pessoas empenhadas, quer como juízes, quer como procuradores públicos. Não me foi dito que, bem, são todos uns vendidos, não. Mas o que me foi dito é que há sinais de que as coisas são instáveis, são incertas e que há alguns setores da estrutura judiciária que está a ser pressionada e utilizada. E quando isso é refletido no discurso do próprio Presidente do Supremo Tribunal de São Tomé, então é para levar a sério. E por isso, quando nós colocamos a queixa no Tribunal Penal Internacional, também queremos que, dentro dos conjuntos de procedimentos que perseguem as forças ligadas a este partido político, também podem estar em causa procedimentos judiciários. Quer pela instauração de processos sem fundamento, quer pela não prossecução da ação penal relativamente a outros casos de pessoas próximas do poder. Portanto, a questão é um bocadinho mais complicada. Eu reconheço que este caso, e sublinho isso ainda bem, para São Tomé, não assume a gravidade de outros casos. Portanto, nós não estamos aqui a tratar de um caso de genocídio. Não estamos aqui a tratar de um caso de torturas sistemáticas. Não. Estamos a tratar de uma forma mais soft de perseguição. Mas não deixa de ser perseguição política. Há um grupo político. E não é um grupo... E é o grupo político mais votado na sociedade são-tomense. E as pessoas ligadas a esse grupo político sentem-se nas suas várias áreas perseguidas e não confiam também abertamente no sistema judiciário como garante dos seus direitos, porque é o próprio Presidente do Supremo Tribunal de São Tomé a vir alertar para esse problema. Portanto, existe um conjunto de circunstâncias que levam a que o problema de ataque a este grupo político é uma coisa organizada e sistemática. O aparelho judiciário não está a responder, pelo contrário, pode ser instrumentalizado. E então justifica-se plenamente que no Tribunal Penal Internacional se abre esta frente. E eu suponho que no futuro esta matéria da atuação dos tribunais internacionais vai ser objeto de uma alteração gradual e rápida. Porque já é uma tendência porque se percebe. Eu espero que no mundo as situações de genocídio sejam extintas e, portanto, esse problema deixe de se pôr. Passamos a funcionar como uma malha mais fina. Ou seja, é natural que, no futuro, o Tribunal Internacional
resolvidos os problemas mais graves dos genocídios e tal, em que esperemos que não haja novas situações como aconteceram no Ruanda ou no Uganda, Congo, esperemos que isso não torne, ou aqui na Europa, não é só em África, não é? Também é preciso também na Bósnia e tal, enfim. Mas, quer dizer, ainda há problemas que eu não sei se são de genocídio, mas são vizinhos de genocídio, que ainda aparecem um pouco por todo o mundo. Mas eu suponho que a pressão da comunidade internacional, o funcionamento dos tribunais internacionais, tenderá a eliminar essas situações. E os tribunais poderão começar a dedicar-se a outras situações que são menos graves, mas são graves na mesma. São situações em que o exercício do poder político é utilizado para excluir do jogo democrático uma força política pelo facto das pessoas serem ligadas àquela força política, não têm empregos, não têm contratos, são perseguidas, são presas, são detidas, são incomodadas. E isso é muito importante que não ocorra. Portanto, eu suponho que a democracia no mundo, em África, mas não é só em África, em todo o mundo, quer dizer, são nos países onde ela ainda está menos consolidada, em muitas zonas da Europa, a democracia não está ainda consolidada, geralmente na Europa de Leste, em Ásia, na América Latina, há muitas situações em que a democracia não está consolidada. E o desafio do século XXI, o principal desafio político do século XXI, eu suponho que seja o da consolidação dos valores da democracia em todo o mundo. E, portanto, é natural, eu acho que é bom e é importante que os tribunais internacionais, não só o Tribunal Penal Internacional, como no futuro um tribunal desta natureza que os textos internacionais africanos também prevêem que funcione, que também está previsto e que também possam funcionar nesta medida. No caso do Tribunal Africano é curioso que vai muito mais longe do próprio TPI e qualquer um destes tribunais pretende funcionar como tribunais supletivos, não é, dos tribunais nacionais. No caso do tribunal, que já existe de facto um Tribunal Africano de Direitos Humanos e dos Povos, não é? De facto, enfim, carece ainda de subscrição e de assinatura da maioria dos países africanos para que ele funcione. Todo o seu funcionamento está ainda na base do Conselho de Paz e Segurança da União Africana e com base na Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Direitos Humanos e dos povos. Qualquer um dos documentos, tanto a Carta Africana dos Direitos do Homem, dos Direitos Humanos e dos Povos, como a própria Carta da União Africana, são documentos verdadeiramente vanguardistas neste âmbito, porque prevêem, de facto, a institucionalização de um tribunal que é um tribunal supletivo e que vai ao extremo de ter preocupações com esse tipo de direitos e esse tipo de liberdades. No caso do tribunal, que é um tribunal transitório, digamos, o tribunal que agora vigora e que na última Cimeira Africana, esteve a tentar-se negociar a sua passagem a um Tribunal de Justiça africano efetivo, não é? Subscrito por todos os países que fazem parte da União Africana, acontece que ele já tem funcionado, ainda que sendo provisório. E há uma situação que é uma situação relevante, do meu ponto de vista, e que, do meu ponto de vista também dá um salto qualitativo relativamente a situações de direitos humanos, que foi uma recomendação, sentença, relativamente ao caso da Líbia, ao caso específico do Saif al-Islam, do filho do coronel Gaddafi, que estava detido, não é? E sem qualquer tipo, primeiro, de assistência, sem qualquer tipo de contacto com a família e sem qualquer tipo de contacto com organizações internacionais que verificassem o seu estado de saúde e as suas condições, e as condições da sua detenção. E foi com base nessa declaração saída do Tribunal Africano dos Direitos Humanos e dos Povos que as novas autoridades líbias se viram obrigadas, efetivamente, a darem estes direitos, ou disporem ao Saif al-Islam desses direitos. Portanto, alguma coisa já está a acontecer, até de forma vanguardista, no próprio continente. Portanto, a tendência é, obviamente, esta. Não há voltas a dar, não é? Isso parece uma tendência. As pessoas, às vezes, por exemplo, em Portugal, tendem a desvalorizar a questão dos direitos humanos quando é em África, por exemplo. Pois. E isso é um erro muito grave e não corresponde sequer àquilo que é o sentimento das populações africanas. Eu dei aulas na Guiné-Bissau durante 2 anos e conheci muito bem e percebi a fome de direito que as pessoas tinham.
percebi dos alunos que tinha, o sacrifício que as pessoas faziam para estar naquelas aulas e a preocupação, o gosto do debate das questões do direito, era uma coisa muito entranhada e muito vivida. Portanto, no caso da Guiné-Bissau, deixa-me interrompê-lo, eu sigo muito a Guiné-Bissau, porque é o meu segundo país, em termos simbólicos, dizendo assim, tenho lá amigos que são como irmãos. Como o meu também é o meu segundo país. Essa ligação muito fácil de se ter com a Guiné-Bissau e com os guineenses. E no caso da Guiné-Bissau, tudo isto tem também um reflexo político, que é sempre que há situações de violência, no pós-violência, quem a causou é politicamente castigado, como se verificou agora nesta última situação. Ou seja, o status quo que causa a alteração da ordem, que põe em causa as liberdades, que põe em causa os direitos, as garantias das pessoas. Não tenho dúvida. É penalizado sempre que o exercício da liberdade é colocado. Na Guiné as pessoas sentem imenso esta violação dos direitos. Pronto, depois o que tem havido são circunstâncias históricas em que eles não são respeitados, porque tem havido muitos interesses que se sobrepõem, mas o sentimento das pessoas é o de insatisfação com este estado de coisas. Eu assistia a discussões dos alunos empenhadíssimas sobre a defesa dos direitos. Olha, nessa altura, por exemplo, o Cumbela foi meu aluno. E ele era dos mais reivindicativos em matéria dos direitos e do mais preocupado. Foi muito crítico até relativamente ao Nino Vieira, naquele período de início dos 90, período da transição democrática. Ele foi meu aluno, lembro, tenho uma boa recordação dele, enfim, não estou de acordo com muitas das coisas que ele fez, mas tenho, do ponto de vista afetivo, tinha muita simpatia pela pessoa do Cumbela. Portanto, é para dizer que estas matérias, eu acho que no futuro em África vão ser levadas a sério. Pronto, há muitas resistências, há muitos problemas culturais, às vezes religiosos, não é o caso aqui de São Tomé, e de poder, mas eu acho que no futuro as coisas vão ser mais exigentes, os africanos vão estar mais atentos a isso. E se São Tomé, que é um dos mais pequenos países africanos, der o exemplo da reivindicação desse tipo de direitos e desse tipo de situações. E se esta queixa do Tribunal Penal Internacional funcionar como uma alavanca, como um instrumento para que as pessoas percebam que pode haver sanções e pode haver consequências, eu acho que nós estaremos a fazer um excelente serviço à comunidade são-tomense e à África em geral, com a apresentação desta queixa. Esperemos que o resultado disso e desta situação, da queixa, da denúncia, que aproveite o país, ou seja, que signifique mais qualidade para a democracia são-tomense, mais qualidade para o regime e sobretudo, se calhar, interiorização de uma consciência de maior tolerância perante o adversário, perante o outro, na política de São Tomé e Príncipe. Essas são expectativas, em definitivo, não, doutor? São essas expectativas fundamentais. O que nós pretendemos é que a democracia são-tomense saia fortalecida. O que nós queremos é o funcionamento claro das regras do jogo. E o que nós queremos é que ninguém se sinta perseguido pelo facto de não ser do partido do governo. Isso é o fundamental. E isso é para sempre. Ou seja, amanhã vai haver eleições. Pode ganhar um partido, pode ganhar o outro. Quem ganhar não tem o direito de perseguir quem perde. Para, com isso, se perpetuar no poder. Tem que se respeitar a alternância. E a única forma de se respeitar a alternância, e disso não ser um drama, é que quem perde não fica com o emprego posto em causa, não fica com o perigo de ser incomodado, de ser constituído arguido, de ter processos contra si, de ter a sua liberdade de expressão coartada, de ter a sua propriedade atingida, de ter o acesso à função pública cortado. Ou seja, é preciso que quem perde não sinta esse receio. E aquilo que neste momento existe em relação a este grupo, às pessoas ligadas a este grupo, é que elas têm este receio, porque estão a sentir isso na pele. E, portanto, o principal contributo que esta queixa visa é o de, para além do exercício do direito no Tribunal Penal Internacional, é o de que isto tenha uma função pedagógica e cívica junto da sociedade são-tomense, junto da sociedade civil são-tomense, junto dos vários poderes que se exercem em São Tomé, poder político do governo, das entidades policiais, das autoridades judiciárias, que tem que funcionar como um alerta de que quem não está no poder não pode ser
perseguido como força e as pessoas não podem ter os seus direitos atingidos pelo facto de terem uma ligação a uma determinada força política. Só quando isto for incorporizado é que nós temos a democracia a funcionar plenamente, em São Tomé como em qualquer outro país. E é este o desafio. Portanto, eu espero que esta queixa tenha uma perspectiva construtiva. Como disse, nós estamos perante uma situação de violência extrema. Como eu disse, não está em causa o julgamento daquilo que se passou nos primeiros anos da independência. O que está em causa é a realidade atual. É o problema com que hoje a sociedade de São Tomé se confronta. É o problema de haver forças políticas com posições diferentes, como é natural, é assim que acontece em todo o lado, e quem ganha ou quem está neste momento no poder tem de respeitar quem não está no poder, para permitir a alternância, e as pessoas têm de se respeitar umas às outras. E o objetivo fundamental desta queixa é que este espírito possa ser relançado em São Tomé. No interesse das vítimas, que neste momento se sentem vítimas da perseguição, mas, sobretudo, no interesse de toda a comunidade. Amanhã também no interesse do Dr. Pinto da Costa e das pessoas ligadas ao Dr. Pinto da Costa se ele perder as eleições. Para que as pessoas não podem, se o Dr. Patrício Travada ganhar as eleições, não pode perseguir o Dr. Pinto da Costa e as pessoas ligadas ao Dr. Pinto da Costa. E nós temos que ter a clareza e a nobreza de perceber que na democracia é importante saber ganhar, saber perder, e ninguém pode ser atingido no exercício dos seus direitos porque ganhou ou porque perdeu. É esse o esforço que eu espero que seja levado a bom porto em São Tomé e que esta queixa possa contribuir para que, no futuro próximo, em São Tomé, os valores da democracia sejam respeitados e e os direitos das pessoas, os direitos humanos, os direitos dos grupos, sejam respeitados. Esperemos que sim. Agradeço, enfim, a disponibilidade para estar aqui connosco para esclarecer um pouco mais sobre esta situação. E, para terminar, quando é que vai dar um salto? Quando é que vai visitar São Tomé e Príncipe? Tem que pensar nisso. Espero muito em breve. Olha, não conheço São Tomé e Príncipe. Hoje São Tomé está na moda. Todas as revistas querem São Tomé, quer sobre a Ilha do Príncipe. Hoje São Tomé é uma coqueluche internacional e, portanto, sei que é um país lindíssimo, é um país cheio de potencialidades, é um país com potencialidades turísticas, com potencialidades agrícolas, rico também em algumas matérias-primas. Portanto, não há nenhuma razão para que São Tomé não seja não só um paraíso natural, mas um paraíso dos homens são-tomenses. É isso que se pretende, efetivamente. Obrigado, doutor. A nossa emissão não fica por aqui. Já de seguida, regresso com a rubrica Notícias. Na atualidade de hoje, temos em destaque uma notícia que diz respeito ao trabalho desenvolvido entre as autoridades portuguesas e angolanas no que se refere ao tráfico de seres humanos. Vamos ver a reportagem e já comentarei. O Comandante-Geral da Polícia Nacional de Angola assegura que as autoridades angolanas estão atentas e a trocar informações com as autoridades policiais portuguesas sobre situações suspeitas de tráfico de seres humanos envolvendo os dois países. O último caso conhecido aconteceu a 8 de maio, quando o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras procedeu à detenção de um suspeito de tráfico de 3 menores, com idades compreendidas entre os 4 e os 13 anos, no aeroporto de Sá Carneiro, no Porto. A detenção ocorreu no âmbito do controle de fronteiras, realizada à chegada dos passageiros de um voo proveniente de Luanda. As autoridades policiais suspeitam sobretudo de grupos que operam entre a República Democrática do Congo e o centro da Europa via Angola e Portugal. Esta é uma situação que se tem colocado muito, não só em Angola, mas também se coloca em São Tomé e Príncipe e em outros países africanos, de uma forma geral, porque começa a existir alguns problemas, é preciso enquadrar isto, alguns problemas na adoção feita a partir dos países desenvolvidos do Norte, sobretudo da Europa. E a forma mais expedita, mas obviamente ilegal e até criminosa, de se suprir essa dificuldade de conseguir adoções na Europa, por via também da dificuldade que começa a existir nas adoções dos canais habituais para alguns países europeus, que era a China e a América do Sul, enfim, começa a haver um olhar deste mercado da adoção, que é do mercado que se trata, para os países africanos. Com base nisso, começam a acontecer situações que são situações de clara violação dos direitos das crianças e das famílias. Angola e Portugal entenderam, e muito bem,
juntar forças no sentido de combater esse tráfico, que é de um tráfico que se trata, de crianças, de menores, era bom é que digamos que esse mecanismo fosse um mecanismo extensível aos outros países da lusofonia. Em alguns casos, como no caso de São Tomé, ainda pouco recentemente tivemos uma notícia de uma ocorrência deste género, evitaria que isso acontecesse, e noutros, o efeito preventivo seria, do meu ponto de vista, útil e até eficaz no combate a esse tipo de situações, que são situações, obviamente, condenáveis. Mas bem, os dois países em, enfim, colocarem-se de acordo para suprir uma situação superar, aliás, uma situação que é bastante desagradável e que não deve, obviamente, acontecer. De seguida, uma notícia sobre as relações entre Portugal e Moçambique. O Ministro de Estado e os Negócios Estrangeiros português admite que as relações entre Portugal e Moçambique podem aprofundar-se em termos quantitativos, mas sublinhou que a excelência da qualidade das relações é dificilmente superável. Esta terça-feira, Guebuza defendeu o reforço das relações económicas e da cooperação entre Maputo e Lisboa, considerando que Portugal ainda pode fazer um bocadinho mais em termos de investimento no seu país, apesar da crise. A cooperação, sustentou Machete, poderá passar por setores como energia, industrialização, cultura e educação. O Presidente Guebuza, em jeito de despedida, terminou recentemente de fazer uma visita oficial a Portugal. De facto, eu gostei, e confesso que gostei bastante da forma tranquila como tudo se passou. Tranquila do ponto de vista estritamente diplomático, mas também tranquila do ponto de vista daquilo que são os objetivos de cada uma das partes. Os objetivos da visita do Presidente Guebuza, como ficou claro para toda a gente, é estender as pontes para a angariação de mais investimento estrangeiro, sobretudo português, em Moçambique. E Portugal, como é óbvio e evidente, interessado em investir ou em facilitar o investimento português em Moçambique, mas dando aqui uma nota curiosa, que é a nota de disponibilizar-se também para receber investimentos de Moçambique em Portugal. Que reflexão fazer desta visita, uma reflexão breve e que possa, enfim, trazer ou aportar algo de interessante àquilo que se viu. Do meu ponto de vista, o primeiro realce foi o facto de quase não se falar da guerra que fervilha, uma guerra de baixa intensidade que está a acontecer em Moçambique. A mim parece-me bem, e pareceu-me bem que isso não fosse feito, porque não vale a pena estar a trazer para público aquilo que todos sabem e intuem que está, obviamente, a ser negociado fora do olhar do público em geral. Portanto, para não haver, digamos que, declarações que pudessem ferir esse tipo de negociações que se sente que estão a existir, a opção de não se falar ou não se dar grande destaque àquilo que se está a passar nas matas de parte considerável do território moçambicano, para mim, do meu ponto de vista, fez bastante sentido. O segundo realce, o facto da componente da diplomacia económica ter ganho, efetivamente, um peso grande nessa visita. Isto dá nota do pragmatismo com que a diplomacia moçambicana começa, aliás, tem alguma tradição, mas agora muito mais acentuada, porque esse novo Ministro de Negócios Estrangeiros, que de facto consegue transmitir bem essa preocupação, como dizia, essa nota de cunho muito agressivo na diplomacia económica. Moçambique, os moçambicanos, os dirigentes moçambicanos, os políticos moçambicanos que estão no poder sabem bem ler os relatórios e sabem bem ler os dados. E os dados dizem-nos o seguinte, que o investimento português em Moçambique é o investimento liderante, porque Portugal
que lidera o investimento direto estrangeiro em Moçambique. É só olhar para os dados do Centro de Investimento moçambicano para perceber isto que eu estou a dizer. Mas mais do que liderar o investimento direto estrangeiro, é o investimento com origem em Portugal, é o investimento que mais empregos cria em Moçambique. Logo, a preocupação das autoridades moçambicanas em tentarem angariar o máximo possível investimentos que venham ou que provenham dessa fonte que é Portugal. E fizeram de uma forma bastante charmosa e bastante atrativa, e aqui eu tenho que dizer que a visita do Presidente Guebuza foi efetivamente uma visita já de uma nova era da diplomacia sobretudo económica e pragmática, que é uma diplomacia que se pede, não desconsiderando que a diplomacia também são valores e são princípios outros que têm que ser complementares à diplomacia económica. De São Tomé e Príncipe chega-nos uma reportagem sobre a reinauguração do Banco de Urgências do Hospital Aires de Menezes, que é o hospital de referência do país. É o mais moderno banco de urgências da história do Hospital Aires de Menezes, o único da capital são-tomense cuja obra de reabilitação foi lançada em 2012 pelo governo de Patrício Trovoada. Nunca antes São Tomé e Príncipe teve uma unidade sanitária tão moderna. A reabertura desta unidade representa, sem dúvida, um ganho ao nível do Sistema Nacional de Saúde. O seu funcionamento vai permitir uma maior resposta às frequentes solicitações de emergência das nossas populações, cumprindo assim uma das principais prioridades do nosso governo no domínio da saúde. O projeto de reabilitação e modernização do Banco de Urgências do Hospital Aires de Menezes, concebido e lançado pelo governo de Patrício Trovoada, foi financiado pela cooperação taiwanesa em cerca de 3,5 milhões de dólares. Gostaria de expressar as minhas sinceras felicitações pelo esforço, dedicação e, acima de tudo, a determinação por parte do governo e do Ministério da Saúde para a concretização deste projeto. A nova infraestrutura sanitária, inaugurada pelo primeiro-ministro Gabriel Costa, é composta por 2 salas de cirurgia, uma farmácia, um laboratório de análises clínicas, salas de raio-x e ecografia, para além da unidade de TAC, tomografia axial computarizada, instalada pela primeira vez no país. Manifestamos esta imensa alegria com um sorriso solar nessa augusta inauguração, nesta augusta reabilitação do Banco de Urgência do Hospital Dr. Aires de Menezes, com novas estruturas jamais antes tidas, com novos serviços imprescindíveis, além dos já existentes, nomeadamente o da triagem, os serviços de SOS, as salas de bloco operatório, unidade de terapia intensiva para pós-operatórios, laboratório de análises, raio-x, a eco, serviço de farmácia, o TAC, marcando a melhor performance na prestação dos serviços diferenciados, neste diferenciado serviço sanitário, graças ao fruto da boa cooperação entre o Governo da República Democrática de São Tomé e Príncipe e da República da China-Taiwan, através da magia da autoria intelectual de querer fazer a diferença nas nossas funções nesse belo e maravilhoso país. Novo banco de urgências do Hospital Aires de Menezes, com novos meios de diagnóstico nunca antes utilizados em São Tomé e Príncipe. A verdade é que a inauguração, ou reinauguração, ou como se quiser chamar, desta parte da unidade hospitalar, dessas urgências, dessas novas urgências do Hospital Aires de Menezes, era algo que já se esperava com
com alguma ansiedade no país, não é? Efetivamente, a inauguração já era para ser feita com o governo anterior, o governo do Dr. Patrício Trovoada, não foi possível. Já com este governo já se esteve mais próximo de fazer a inauguração, também não foi possível. Finalmente conseguiu-se, para o bem de São Tomé e para o bem de São Tomé e Príncipe. É sempre bom ver qualidade a chegar ao nosso sistema de saúde. Um sistema de saúde débil, com pouca ou baixa capacidade de gestão, com pouca ou baixa capacidade de infraestruturação e com pouca ou baixa capacidade técnica, sobretudo técnica de saúde especializada. Portanto, a partir daqui, o que temos que pedir aos utilizadores, tanto utentes como ao quadro de pessoal de saúde do Hospital de Referência do país, é que saibam gerir e tratar com carinho, o carinho devido, este novo espaço do nosso hospital. Até porque, não existe muito essa cultura, mas convém deixar aqui a nota, até porque isto é uma oferta de um país estrangeiro para nós, são tomenses. E nós temos que saber respeitar aquilo que nos oferecem, sobretudo quando aquilo que nos oferecem beneficia-nos a nós. Portanto, saibamos respeitar o esforço que é feito por cidadãos de um outro país, nesse caso da China-Taiwan, que nos oferecem a hipótese de termos um pouco mais, um pouco melhor qualidade de vida no nosso país. Termina assim a análise da atualidade. As minhas sugestões para hoje são, essencialmente, livros. O primeiro, de Hannah Arendt, As Origens do Totalitarismo, um livro de 1951, está editado em Portugal pela Dom Quixote, uma edição de 2006. Tem tudo a ver com aquilo que eu conversei hoje com o Dr. Ricardo Sá Fernandes. A Hannah Arendt, que é uma filósofa da condição humana, uma filósofa que consegue ser brilhante nos seus diversos livros sobre o tema, uma judia saída da pós-Segunda Guerra Mundial e que reflete profundissimamente sobre a condição do homem e a necessidade de se proteger e de se garantir os direitos do homem, as liberdades a todos. Portanto, não podia deixar de trazer a Hannah Arendt, que eu muito gosto, para esse programa. O segundo livro, Human Rights, Southern Voices, é um livro de William Twining, não existe tradução em português, é da Cambridge University Press, um livro de 2009, que tem uma particularidade, que é todo ele a volta de reflexões de pensadores do Sul, não propriamente ocidentais, mas do Sul, sobre como proteger os direitos humanos no próprio Sul, com instrumentos que existem e outros a considerar para o futuro. Chama atenção para o facto de, neste livro, ser dado muito destaque a um dos grandes pensadores africanos atuais, que é o Francis Deng, um sudanês pelo qual eu tenho uma admiração tremenda e cuja obra merece um carinho especial pela profundidade e pelo vanguardismo que ele põe nas suas reflexões. Um terceiro livro, que não é um livro, é um relatório, In Larger Freedom, um relatório pedido pelo Kofi Annan a uma série de estudiosos da questão das liberdades e dos direitos humanos e da segurança, enquanto o Presidente das Nações Unidas, o Secretário-Geral das Nações Unidas, ele pediu que se fizesse um relatório no sentido de melhor se proteger os direitos humanos e as liberdades no mundo. É um relatório de 2005, tem 88 páginas e foi editado pela própria Nações Unidas. Está online, quem quiser dê um olhar e leia esse relatório, fica a perceber muita coisa sobre aquilo que se falou aqui hoje. Por último, um livro de um sul-africano, Moelet Mbeki, irmão do presidente Thabo Mbeki, que tem um livro que não tem diretamente a ver com os direitos humanos, mas que tem tudo a ver com ele. Não está traduzido também em português, Architects of Poverty, Why African Capitalism Needs
Changing. O que é que esse livro tem de bom? É um livro de 2009, está editado pela Macmillan, é acessível, pode-se pedir em qualquer livraria online. O que é que ele tem de bom? É que associa a pobreza e o novo capitalismo africano, faz uma associação ou uma articulação entre os dois e sugere que a superação das dificuldades que tanto um como o outro têm passará por dar mais liberdade às pessoas. Liberdade aqui também entendida no sentido liberal, de liberdade de produzir coisas, de liberdade de investir, de liberdade de arriscar em negócios, de empreender, ou seja, sempre as liberdades no centro desse discurso crítico sobre a realidade africana. Um grande livro e um livro de referência já. Mais uma sugestão rápida, que é dizer aos santomenses que têm que começar já a pensar na comemoração do aniversário da nossa independência. Vão haver uma série de eventos aqui em Lisboa, espalhados até também por Portugal e lá em São Tomé e Príncipe também. Portanto, divertir-nos e comemorar a nossa independência sem qualquer tipo de problemas, porque é um marco que tem que ser celebrado e devemos fazê-lo com toda a disponibilidade para o efeito. Por hoje é tudo. Continue a seguir-nos na nossa página no Facebook e também no YouTube. Amanhã, Isilda Gonçalves recebe a atleta Naide Gomes, uma São Tomense. Será certamente uma conversa bem interessante. Por hoje ficamos por aqui. Eu sou o Abílio Neto e esta é a STP TV, a sua nova televisão. Tá fixe, né? Vamos ver garoto nele. Isso é minha filha, rapaz. Você está a vender criança, rapaz? Vem, não falta respeito, não. Minha filha vem dizer que tu a vender criança. Onde é que o senhor arranjou filho? Sim, rapaz. Minha mulher acabou de dar luz. Menina? É quase. Porra! Tio, você pensa aqui? É que fácil isso, rapaz. Nós estamos aqui com mulher? Primeiro foi, rapaz. Segundo, uma menina. Tá bom. Ainda bem. Não parece você, não? Tá parecendo? É, já começou a se fazer as filhas. Vamos deixar você com bobo. Nossa, cara. Então? Porra, mas como ele tô com 4 garotos, nunca consigo fazer menina. É? Os garotos comem muito, hein? Como você vai fazer menina? Você fazia tudo diferente. Você trazia tua mulher pra mim, dava uma menina pra você. Caralho. Você vai ver, mas quer falar pra você, não? É, brincadeira. Quem que mandou você? Sai. Eu mandei pra você, rapaz, só. Manda tua mulher vir ter comigo, ela foi uma menina. Porque a Bluma que faz menina, eu mesmo tô aqui a procurar menina, não vejo garoto, só que tô com ele. Esse garoto dá um prejuízo da puta. Mas eu vou dizer, Minasé, comecei o café na dominifa. Minasé, comecei o café. Deixa comigo, pá. É que é, Beto? Você sai daqui, tem que estar para lá no portão, chama. Não, mas deixa eu falar, dá uma vassoura. Como está assim? É que? Vamos para quarto. Quarto? Rapaz, dá vassoura. Quarto que é essa honra, você é doido? Deixa de dia, boa, tem que falar quarto, rapaz. Beto não o que aconteceu? É, o que aconteceu? Mulher de popa, sabe esse popa lá, bobo? É que a mulher está doente ou fez que? Não, antes fosse doente. O que aconteceu? Mulher de gás deu uma luz. Deu o quê? Deu uma luz. Rapaz, coisa não deu uma luz não, rapaz. Sabe como? Coisa deu a luz. Ah, deu a luz. Deu uma luz porque é menina. Bonita criança. Ah, rapaz, Beto, deixa de bobo, Beto. Isso aqui, E depois também vem fazer uma menina também. Claro que você quer fazer aqui, Beto. Você tem quantos filhos? Conta dedo para me fechar. Conta. 4 garotos. Conta, é. Bloca Joia. É. Blagubua. É. Zuza. É. E Betinho, que esse mais novo tem 6 meses, mas come já.
Ah, 6 meses tá comendo, já tá bom, já Beto. Você é doido, rapaz. Filho de 6 meses quer dizer, até parir, ele tem quantos anos já? Você tem que dar uma menina, eu não quero falar não. Eu não tô parir pra você mais não, Beto. Hoje em dia não interessa só de mulher parir não, Beto. Mulher é pra ficar, tomar cadê saúde e ficar babobô. Não é pra estar aqui, parir não. Oxe, mulher vai ter má fé por quê? Você é doido, só porque eu tô aqui na casa, a comida banana tem que estar aqui, parir. Dizem que filho homem é sorte de mulher. Você teve 4 sortes. Eu também quero ter. Eu também não posso ter uma sorte. Filho homem é sorte de mulher e você quer ter sorte também. Beto, eu não quero falar nada não, Beto. Eu não tô parir mesmo não. Eu não tô ligado, você tem para o quarto e tirar roupa, você que sabe. Vai sentar. Vai pra quarto, você pode ir pra quarto. Você pode sentar esperando. Esse vai tentar abusar de mim. Esse rapaz tá falando essa coisa de filho. Sabe? Deixa eu tomar desse comprimido uma vez. Tá aqui, filho. Isso aqui é ele aqui. Mata bicho, almoço, jantar. É que é filho. Filho, epa, deixa eu esconder essa pra ter esse Beto ver. Comecei. Afinal, tá aqui a tomar comprimido. Afinal. A gente tem que comprimido para dar a mulher tá aqui a tomar com a dela. Eu não tomo. Deixa eu pôr aqui mais. Ainda tomar esse suco aqui para sumo de limão. Xi. Ô, Beto! É o quê? O que você tá fazendo? O que você quer fazer? É o quê? É? O que você tá fazendo? Vendi você comprimido para você dar-me? É. Você tomou, você sozinha que tem direito, não? Credo, rapaz! Pode ver, tomei. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, você, rapaz. Como você é ladrão assim, rapaz? Você toma pílula, rapaz. Só tomar comprimido de mulher, rapaz. Você sabia que eu tô grego. Se você estudou 10, eu estudei 20. Você é doido, Beto. Qual filho você quer? Qual filho? Eu não vou parir pra você. Já disse, ele não tá dito, é. Uma vez desgraçar minha vida, né? Tá querendo desgraçar minha vida, né? Você pode fazer tudo que você quiser. Pode fazer tudo que você quiser, filho, o que eu quero? Culpa não é tua, filho. Eu vou ficar parir. Eu quero ver, gente, mato. Você quer saber? Sua mãe sai em casa pra você. Tá bom? Você pode ir. Eu ainda vou tomar um chá de folha de cocô e vou mostrar pra você hoje, filho, o que eu quero. Quem manda aqui? Mãe! O que, pequena? O que pequena tá trabalhando assim? O clima é muito. Eu tô matando a minha cara, vim embora. Não, senta. É quem passa. Senta aqui pra gente conversar. Mamãe, esse rapaz procurar chatice comigo, procurar desgraça. Mamãe, por que ele fez dessa vez? Porque eu poder parir pra ele, mamãe. Não dá. Rapaz, tá fazendo essa coisa? Mamãe, que eu acho que eu parei pra ele, mamãe. E depois o que você tá fazendo? Então, a minha carga, vim embora, mamãe. Não, vim embora é solução. É o que você tá fazendo pra você não parar? Mamãe, tomar pílula, mamãe. Rapaz, vai tomar 2 com um suco de limão. Caquio, essa moço ladrão. Mas pequena, não preocupa não. Por que, mamãe? Coisa de mulher, rapaz pode tomar a pílula dele, não tem nada não. Não faz efeito não. Não faz efeito? Não, isso é igual. Não faz nada, essa história de tomar suco, mas é mentira. Mas mamãe, não tô confiando, mamãe, não tô confiando. Não tem essa coisa de parir, mãe, não. Agora pra gente gozar a vida. Não, coisa tem outro método. Você tá preocupado com pílula, com o rapaz que tá tomando pra fazer o quê? Tem qual, mamãe? Não tem dio. Dio, mamãe? Só que eu vi gente racha, gente barriga pra meter cola dentro, mamãe, não dá essa coisa nada. Coloca coisa lá, nem racha barriga, nem faz nada. Eles sabem. Depois você não quer também por isso. Tem injeção. Sim, mamãe, eu todos os dias ir pra enfermeiro tomar injeção todo dia. Quanto dinheiro? Não, filha, não tem tempo dele certo pra fazer. Mamãe? Sim. Depois você não tá notar, mas porque ou você vê ele com a marada aqui, tipo, de quem teve acidente, ou com manga-punha. Você acha que você tá vendo ele só no rua, manga-punha, você já é pra enviar. Igual eles foram pro Jardel. Jardel é um jogador famoso assim, mamãe também tá fazendo muita coisa. Pequena, coisa é Jardel, 5 anos. Quem mete coisa aqui, 5 anos. É pra evitar, mamãe? É pra evitar 5 anos. Mamãe? Você pode ir, vai por essa coisa só. Mamãe, a gente vai rachar o braço assim. Não racha não, a gente coloca coisa só. Tá, 5 anos. Mamãe? Depois tem outra coisa mais simples. O que é, mamãe? Tá preocupado só de graça? O que é? Camisinha. Mamãe, chamim, Beto, tá vendo? Você tá usando preservativo, mamãe? Estará aqui você para ir comprar tomate, essa coisa que Beto faz. Então, vai pro Jardel, 5 anos.
É, mamãe. É, mas só que eu não sei explicar coisa bem. Mas eles lá sentam de aconselhamento, é que sabem, eles sabem melhor, eles vão explicar você. Eles sabem melhor. Mamãe. Sim, vai lá, eles vão explicar você como coisa é. Eu posso ir agora, mamãe? Pode ir agora. Coloca 5 anos, minha filha. Não se Gente, preocupa, não. Eu posso ir agora, mamãe? Vai agora, não perde tempo mais, É, não. mamãe, então aí, mamãe. Vai, minha filha, Vai, vai. botar em cama. Dá olho em criança pra mim. Tá bom, minha filha, pode ir. Pode ir, não tem problema, não. Tá bom. Mas ela vai vir com a gente? Um homem lá tá muito. Ela uma mala para um trocóleo, hein? Manga fé. Ela um indo do seco catalua por som vagin. Na peguine da banho trocóleo mu. Eu ligo sai café com você? Mam só na café. Oh, eu ali na la cabi. O cacá. Ban trocóleo fã. Se eu acho que essa mulher para ver que o senhor mais velho que vai pro inferno, vai por gelo. De gelo. Inferno, pá. Vai por galha. Isso é nassadolo, fadolo com sentido. Agora vai com o outro. Oh, onde na ifan? Minha? Sim. Na hoje? Tô boa. Essa glávia ou minha? Oui, bien, oui, croissant deseja. Quero fazer mais velho. É, agora. Mas se para bo Sudão com a coa. É que mais velho quer atravessar, vem ajuda mais velho a atravessar. Agora, família, agora. Mas se está estrada, fã. Mas se falar com o que mais velho quer? Você viu? Mas se para bo Sudão com a coa. Ajudar a... Vê se troca óleo. Comprar óleo? Traz de ovo, comprar até que loja aqui compra óleo para mais velho. Não, mas se compra óleo, você dá lá coa. Mas se troca óleo, mais velho tá mais velho cansado, tá pegando coisa para cair no corpo, eu não. Quem é minami? Motor musa diesel. Que diesel? Motor que tá pegaza. Boco na comanda. Mais velho não tem dinheiro, comigo é 150 conto cada mão. 150 conto? Que não saco eu 150 conto na Ivan. Não saco uma 10 150 conto na I. Bom, mas vou cozer para não botar com a óleo tam para não ver não. Mas vou cozer? Aí dá. Não é em cantinho sim, não é mesmo troco óleo já. Mina! Que esse velho? Mina! Oh! A mina canta com placa não se for. Olha, já gelo boa? Ah, esqueci de dinheiro. Você mais já põe mais 50 conto em cima dele. É, um 50 conto libadei para vou complaçado para pôr ligar da minha mãe. Vou ligar da mamãe. Tá bom, eu ligo para a mãe. Entendeu? Amanhã marche. Um bila leve. Opemos cachê um som, hein? Que dali. Que coisa, moço? Bota, se eu desse canal lá deu porque. Che, moço, como não se caça ladrão um gelo caba na te gelo mais fa. Na saltam fa. Que coisa? Da minha gelo, você que bebê gelo tem? Ainda sai de beco. É que acontece. Que beco com fazer? Che, moço, você dange? Então, um batrocolho, um excelente flaboi. Chefe, tocar olho pequeno é voada muito, chefe. É, fã, não sabe mesmo como é voado. Ele mesmo tem voa para ele. Ah, chefe, voa põe nela com preservativo. Preservativo? Moço, você adorou, moço? Você como um pele tá gabila pe casca libade? Chefe, não usou preservativo. Você vê que eu esse jovem tem cada bobo. Tempo lá um tá CTT, tá zobra catlaba, não tinha quase de preservativo. Pequena tem bicho, chefe. Bicho? Mina tem bicho? Que bicho mina tem? Que tem vírus. Que vírus? Como é que ela toma o boi mufa? Que tem sida, chefe. Mina tem sida? Cacau. Moço, eu guardo aqui. Concentra, chefe. Que moço? Vida não acaba com aqui. Eu estava chamando chefe, nem quer responder. Chamou nós que chega 90 anos, faz.
Calma, chefe vai Vamos chegar. ver. Que vai chegar no ventado. Mina se decida ver, é? Decida. Se lá um gabama tá mina se. Não precisa matar porque não. Gabama tem pena bila pega outro que vai gabama tá mina. Não precisa entrar em violência porque se for para matar chefe, a gente vai matar. Em vez de matar chefe, ainda podia aconselhar, sabe, para ir também porque saiu um remédio agora no hospital, chefe, é menos que 48 horas, chefe ainda escapa. O nome desse remédio é antirretroviral. Vê? Então bem como batu foco se já na capo chefe morrer, vê ela para você chegar 90 anos monstro. Que deixa falei. Mulher.